Olá a todas e todas, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Yara e eu estou aqui para a gente dar continuidade à leitura de Alice no País das Maravilhas. Eu espero que vocês estejam gostando desse livro, que eu particularmente adoro. Se você ainda não viu nenhum, olha aqui que tem os outros vídeos com os outros capítulos, assim como outros livros muito bacanas também. Aproveita e segue nosso canal. Ativa o sininho para receber as notificações, se inscreve aqui, curte os nossos vídeos, tá? Vamos para a leitura então? Hoje nós vamos ler o capítulo 5, que se chama Conselho de uma Lagarta. A lagarta e Alice ficaram olhando uma para a outra algum tempo em silêncio. Finalmente, a lagarta tirou o narguilé da boca e se dirigiu a ela numa voz lânguida e sonolenta. "Quem é você?" perguntou a lagarta. Não era um começo de conversa muito animador. Alice respondeu meio encabulada. "Eu mal sei, sir, neste exato momento. Pelo menos sei quem eu era quando me levantei esta manhã, mas acho que já passei por várias mudanças desde então." "Que quer dizer com isso?" esbravejou a lagarta. "Explique-se." "Receio não poder me explicar", respondeu Alice, "porque não sou eu mesma, entende?" "Não entendo", disse a lagarta. "Receio não poder ser mais clara", Alice respondeu com muita polidez, "pois eu mesma não consigo entender para começar. A ser de tantos tamanhos diferentes num dia é muito perturbador." "Não é", disse a lagarta. "Bem, talvez ainda não tenha descoberto isso", disse Alice, "mas quando tiver de virar uma crisálida, vai acontecer um dia, sabe? E mais tarde uma borboleta. Diria que vai achar isso um pouco esquisito, não vai?" "Nem um pouquinho", disse a lagarta. "Bem, talvez seus sentimentos sejam diferentes", concordou Alice. "Tudo o que sei é que para mim isso pareceria muito esquisito." "Você?" desdenhou a lagarta. "Quem é você?" O que as levou de novo para o início da conversa. Alice, um pouco irritada com os comentários tão breves da lagarta, empertigou-se e disse muito gravemente: "Acho que primeiro você deveria me dizer quem é." "Por quê?" indagou a lagarta. Aqui estava outra pergunta desconcertante, e como não pudesse atinar com nenhuma boa razão, e a lagarta parecesse estar numa disposição de ânimo muito desagradável, Alice deu meia volta. "Volte!" chamou a lagarta. "Tenho uma coisa importante para dizer." Isso parecia promissor, sem dúvida. Alice se virou e voltou. "Controle-se", disse a lagarta. "Isso é tudo?" quis saber Alice, engolindo a raiva o melhor que podia. "Não", respondeu a lagarta. Alice pensou que podia muito bem esperar, já que não tinha mais nada a fazer e talvez, afinal, ela dissesse alguma coisa que valesse a pena ouvir. Por alguns minutos, a lagarta soltou baforadas sem falar, mas por fim descruzou os braços e tirou o narguilé da boca de novo e disse: "Então acha que está mudada, não é?" "Receio que sim, sir", disse Alice. "Não consigo me lembrar das coisas como antes, e não fico do mesmo tamanho por 10 minutos seguidos." "Não consegue se lembrar de que coisas?" perguntou a lagarta. "Bem, tentei recitar Como Pode a Abelhinha Atarefada, mas saiu tudo diferente." Alice respondeu com voz tristonha. "Recite Está velho, pai William", disse a lagarta. Alice juntou as mãos e começou. "Está velho, pai William?" disse o moço admirado. "Como é que ainda faz cabriola em seu estado?
Fosse o moço meu rapaz, podia os miolos afrouxar, mas agora já estão moles, por que me preocupar? Está velho, disse o moço, e gordo como uma pipa, mas ouvir uma cambalhota, não teme dar nó na tripa? Quando o moço, disse o sábio, foi sempre muito ágil, usava esta pomada. É só um shilling a caixa, não? Não quer dar uma experimentada? Está velho, disse o moço, seus 2 dentes já estão bambos, mas gosta de chupar cana, como então não caem ambos? Quando o moço, disse o pai, sempre evitei mastigar, foi assim que esses 2 dentes consegui economizar. Está velho, disse o moço, já não enxerga de dia, como então ainda equilibra no seu nariz uma enguia? Já respondi 3 perguntas, parece mais que o bastante. Suma já o lhe mostro, quem aqui é o importante? Isto não está correto, falou a lagarta. Não completamente, acho, disse Alice. Algumas palavras foram alteradas. E está errado do princípio ao fim, declarou a lagarta peremptória. E seguiram-se alguns minutos de silêncio. A lagarta foi a primeira a falar. De que tamanho você quer ser? Perguntou. Oh, não faço questão de um tamanho certo. Alice se apressou em responder. Só que ninguém gosta de ficar mudando toda hora, sabe? Eu não sei, disse a lagarta. Alice não disse nada. Nunca foram tão contestada em sua vida. E sentiu que estava perdendo a paciência. Está satisfeita agora? Perguntou a lagarta. Bem, gostaria de ser um pouco maior, sir, se não se importasse, disse Alice. 8 centímetros é uma altura tão insignificante para se ter. Pois é uma altura muito boa, disse a lagarta encolerizada, empinando-se enquanto falava. Tinha exatamente 8 centímetros de altura. Mas não estou acostumada a isso, defendeu-se a pobre Alice num tom que inspirava pena. E pensou, como gostaria que as criaturas não se ofendessem tão facilmente. Com o tempo você se acostuma, disse a lagarta, pôs o narguilé na boca e começou a fumar de novo. Desta vez, Alice esperou pacientemente até que ela resolvesse falar de novo. Depois de 1 ou 2 minutos, a lagarta tirou o narguilé da boca, bocejou 1 ou 2 vezes e se sacudiu. Em seguida, desceu do cogumelo e foi rastejando pela relva, observando simplesmente de passagem. Um lado a fará crescer e o outro lado a fará diminuir. Um lado do quê? Outro lado do quê? Alice se perguntou. Do cogumelo, foi a resposta da lagarta, exatamente como se ela tivesse perguntado em voz alta. Mais um instante e a lagarta tinha sumido de vista. Alice ficou olhando para o cogumelo por 1 minuto, pensativa, tentando identificar qual eram os seus 2 lados. Como era perfeitamente redondo, aquela lhe pareceu uma questão muito difícil. No entanto, por fim esticou o máximo que podia os braços em volta dele e quebrou um pedacinho da borda com cada mão. E agora, qual é qual? Perguntou-se e mordiscou uma ponta do pedaço da mão direita para experimentar o efeito. Num instante, sentiu uma pancada violenta sobre o queixo. Ele batera no seu pé. Ficou bastante assustada com essa mudança súbita, mas lhe parecia que não havia tempo a perder, pois estava encolhendo rapidamente. Assim, tratou logo de comer um pouco do outro pedaço. Seu queixo estava tão comprido contra seu pé que mal tinha como abrir a boca, mas finalmente a abriu, conseguindo engolir um tico do pedaço da mão esquerda. Viva! Até que enfim minha cabeça está livre, disse Alice com um prazer que num instante se transformou em susto, quando descobriu que não achava seus ombros em lugar algum. Tudo que conseguia ver, quando olhava para baixo,
Era uma imensa extensão de pescoço que parecia se erguer como um talo de um mar de folhas verdes que se estendia lá longe debaixo dela. O que pode ser toda aquela coisa verde? Disse Alice. E onde foram parar meus ombros? Oh, minhas mãozinhas, por que será que não consigo mais vê-las? Estava mexendo com as mãos enquanto falava, mas isso não parecia produzir nenhum efeito, exceto uma sacudidela das distantes folhas verdes. Como parecia não haver nenhuma possibilidade de erguer as mãos até a cabeça, tentou abaixar a cabeça até elas, ficando maravilhada ao descobrir que seu pescoço podia se curvar facilmente em qualquer direção, como uma cobra. Acabara de conseguir curvá-lo num gracioso zigue-zague e ia mergulhar entre as folhas, que descobriu serem apenas as copas das árvores sob as quais estivera perambulando, quando um assovio agudo a fez recuar depressa. Uma grande pomba tinha voado até o seu rosto e estava batendo nela violentamente com as suas asas. «Cobra!» arrulhou a pomba. «Não sou uma cobra!» disse Alice indignada. «Deixe-me em paz!» «Cobra, eu insisto!» repetiu a pomba, mas num tom mais comedido, e acrescentou com uma espécie de soluço. «Já tentei de todas as maneiras e nada parece contentá-las!» «Não faço ideia do que está falando», disse Alice. «Tentei as raízes das árvores, tentei as ribanceiras e tentei cercas vivas», continuou a pomba, sem lhe prestar atenção. «Mas essas cobras, não há como agradá-las». Alice, que estava cada vez mais perplexa, mas achou que não adiantava dizer nada até que a pomba terminasse. «Como se não fosse bastante ter de chocar os ovos», disse a pomba, «tenho de ficar de sentinela, vigiando as cobras noite e dia. Ora, faz 3 semanas que não prego o olho». «Sinto muito que tenha se aborrecido», disse Alice, que estava começando a entender o que ela queria dizer. «E justamente quando escolhi a árvore mais alta do bosque», continuou a pomba, elevando a voz a um guincho, «justamente quando estava pensando que finalmente me veria livre delas, elas têm de descer do céu se retorcendo. Cobra!» «Mas não sou uma cobra, estou lhe dizendo», insistiu Alice. «Sou uma... Ora essa, você é o quê?» perguntou a pomba. «Aposto que está tentando inventar alguma coisa». Eu sou uma menininha», respondeu Alice, bastante insegura, lembrando-se do número de mudanças que sofrera aquele dia. «Realmente uma história muito plausível», disse a pomba num tom do mais profundo desprezo. «Vi muitas menininhas no meu tempo, mas nunca uma com um pescoço desse. Não, você é uma cobra. E não adianta negar. Suponho que agora vai me dizer que nunca provou um ovo». «Provei ovos, sem dúvida», disse Alice, que era uma criança muito sincera. «Mas meninas comem quase tantos ovos quanto as cobras, sabe?» «Não acredito nisso», declarou a pomba. «Mas se comem, então são uma espécie de cobra, é só o que posso dizer». Era uma ideia tão nova para ela que Alice ficou em silêncio absoluto por 1 ou 2 minutos, o que deu à pomba a oportunidade para acrescentar. «Você está procurando ovos? Isso eu sei muito bem. O que me importa se é uma menininha ou uma cobra?» «Pai, pois a mim me importa muito», Alice retrucou rápido. «Mas não estou procurando ovos, e se estivesse, não iria querer os seus. Não gosto de ovo cru». «Bom, então deu fora», disse a pomba num tom amuado, enquanto se acomodava de novo em seu ninho. Alice se agachou entre as árvores como pôde, pois seu pescoço ficava se enganchando entre os galhos, e vez por outra tinha de parar e desembaraçá-lo. Passado algum tempo,
lembrou-se de que ainda tinha pedaços do cogumelo nas mãos e pôs-se ao trabalho com muita aplicação, mordiscando primeiro um, depois o outro, ficando às vezes mais alta e às vezes mais baixa, até conseguir se ajustar à sua altura normal. Fazia tanto tempo que nem se aproximava do tamanho certo, que no começo aquilo pareceu bastante estranho, mas se acostumou e alguns minutos depois começou a conversar consigo mesma como de hábito. Pronto, metade do meu plano está cumprida. Como todas essas mudanças desorientam. Nunca sei ao certo o que vou ser de um minuto para o outro. Seja como for, voltei para o meu tamanho. O próximo passo é ir àquele bonito jardim. Como será que vou conseguir isso? Ao dizer essas palavras, chegou de repente a um lugar aberto com uma casinha de cerca de 1,20 m de altura. Seja lá quem more aqui, pensou Alice. Não convém me aproximar deles com este tamanho. Que susto iriam levar? Assim, começou a mordiscar do pedacinho da mão direita de novo e não se aventurou a chegar perto da casa antes de conseguir se reduzir a 22 centímetros de altura. E então, meus queridos leitores, quem é você? Quem é você? Você já se perguntou isso hoje? Quantas vezes você já se perguntou isso hoje? Você sabe essa resposta com certeza? Você já mudou muito de ontem para hoje? Você costuma prestar atenção se você está mudando o tempo inteiro? Mudar o tempo inteiro te deixa satisfeito? Te deixa assustado? Te deixa contente? A gente pensa o suficiente, será? No quanto a gente muda e em quem a gente é? A gente para pensar se a outra pessoa muda igual ou muda diferente? Quantas caraminholas essa lagarta bota na nossa cabeça? Muito mais caraminholas do que a Alice. Vocês já pensaram de que tamanho vocês querem ser? Vocês estão confortáveis com o tamanho que vocês têm agora? É muita coisa para pensar. Essa lagarta dá trabalho pra caramba pro pensamento da gente. E fica enrolado que nem minhoca, ou que nem as cobras que a pomba tanto tem medo. E aí, gostaram do capítulo? Eu adoro esse capítulo, é um dos meus preferidos do livro, se bem que é complicado ter alguma coisa preferida nesse livro, porque é um livro muito genial. Eu tenho que confessar que eu tenho uma quedinha por ele. Eu tenho várias versões do Alice na minha casa. Eu adoro. E cada vez que eu leio parece que eu nunca li. Então fica uma dica aqui para vocês também. Quando vocês terminarem de acompanhar a leitura e quando vocês tiverem oportunidade, procurem a Alice para ler daqui a um tempo, para ler por conta própria, para ler sozinho, parando, pensando. Muitas coisas vão dar caraminhola na cabeça. E vocês vão ver que a lagarta e a Alice, as duas, de certa forma estavam certas. A gente muda tanto que cada vez que a gente lê esse livro, ele tem uma coisa totalmente diferente para dizer pra gente. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir, assim como eu gostei de ler. Um beijo, até a próxima. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, de compartilhar com os amigos e de se inscrever no canal se você ainda não fez isso. Até mais!